capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. E assim que a gente lê, você vai tomar o seu assento. Mas eu queria que você me acompanhasse numa leitura. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, versículo de número 22. Uma leitura um pouquinho extensa, eu vou tentar ser bem breve. Efésios 5, 22 diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Pai querido e santo, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos já na tua presença. Pelos cânticos, ó Pai, por este evento tão glorioso, Senhor, de mais uma criança ser entregue, consagrada a Ti, Senhor. Pai querido, é para isso que nós viemos, para Te servirmos, para Te adorarmos, para glorificarmos o Teu nome aqui neste lugar. Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai, que saia dos nossos lábios e que esta mensagem, Senhor, venha alcançar os nossos corações. Tira, Senhor, toda a incredulidade, tira todo o impedimento, seja físico, seja espiritual, seja qualquer que for, ó Pai, para que possamos glorificar o Teu nome, reconhecendo, Senhor, que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Abençoa as famílias aqui representadas, aquelas que estão, ó Pai, de uma maneira direta ou indireta, ouvindo essa mensagem, vendo este culto, ó Pai. É o que nós pedimos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Paulo, quando escreve esta passagem, Paulo dá orientação daquilo que nós hoje vimos aqui no púlpito. Uma família, marido, mulher, filho, na presença do Senhor, dando testemunho de que com Deus nós podemos todas as coisas. Sem Ele, passamos dificuldades, passamos situações de que não há esperança, porque a tristeza do mundo, irmão, é ele chegar, um homem lá de fora, um homem que não conhece Jesus, é ele chegar na sua casa depois de uma provação, talvez uma dificuldade, talvez depois de uma briga com seu cônjuge, talvez uma briga com seu empregado, com seu patrão, chegar em casa e não ter a quem recorrer. Porque é assim, quem não crê em Deus não tem a quem recorrer nos desesperos da solidão. Mas nós que somos cristãos sabemos que quando esses momentos chegam, nós temos a quem recorrer. Nós temos um Senhor que em secreto ouve as nossas petições e no aberto Ele responde para que o nome dEle seja glorificado através de nós, através da nossa família. E nesta manhã eu gostaria de falar sobre família, sobre casamento. Pastor Lindson me deu um tema, eu não sei se foi um tema, se foi uma ideia, mas ele pediu para a gente falar sobre um casamento artesanal. E eu fiquei preocupado, como é que eu vou falar sobre um casamento artesanal? Primeira coisa, nós precisamos entender o que é um casamento, na visão fora de Cristo e na visão bíblica. Porque casamento, na visão bíblica, a palavra diz que por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher, e serão dois numa só carne. Isso é o que a Bíblia nos diz. Nos dicionários populares, se você for na internet e colocar lá a palavra casamento e significado,
a maioria delas você vai ver que está escrito assim, olha, união voluntária entre duas pessoas, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Em nenhum momento o mundo hoje vai estar referindo como uma família verdadeira, um casamento verdadeiro entre um homem e uma mulher. Desde que constitui uma família e a lei apoie isso, está tudo resolvido. E nós estamos no meio desse fogo cruzado, porque quando nós testemunhamos de momentos como este, nós vamos de encontro a isso que o mundo está pregando hoje. E nós vemos o Vitor e a Grace trazendo esse bebê. E eu me lembro quando a Andréia, minha esposa, ficou grávida do nosso primeiro filho, a Carol, e também o Felipe depois, e eu sei que todos os pais aqui, naquele tempo, a nossa preocupação maior, pastor Linderson, era daquela ultrassonografia. Eu ansioso, não para saber o sexo, mas para saber se meu filho era perfeito. Eu fui para aquela sala e a médica estava ali, indo em cada extremidade do meu filho. E foi até o pezinho, está vendo aqui, papai, o pezinho, tem os dedinhos, está vendo aqui a mãozinha, está vendo a cabeça, está formada, está vendo o coração palpitando. Perfeito. E eu glorifiquei a Deus por aquilo, porque o meu desejo era que meu filho nascesse perfeito. Não que eu não o amasse se não fosse uma criança perfeita, mas era muito melhor para ele ser uma criança perfeita. Hoje, nós temos um agravante, porque além dessa preocupação da perfeição física, o mundo tem impetrado em nós, tem incutido na nossa cultura, que mesmo quando a criança nasce perfeita, com seus órgãos genitais, homem, mulher, ele ainda tem a opção de decidir se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher. E é uma tristeza que hoje nosso país, o Brasil, carece das nossas orações. Nosso país é uma bênção, mas carece das nossas orações porque eles estão querendo tirar esta dádiva da sexualidade. E isso é um problema, porque hoje a preocupação dos nossos novos pais, dos meus netos, se Deus abençoar Deus ter, do Vitor e da Grace, agora é essa também. Porque nós temos, além de educá-los, nós temos que incutir o pensamento bíblico de que o homem é homem, a mulher é mulher, e os dois juntos serão numa só carne. Isso é a visão bíblica. A visão artesanal do casamento é um pouco além do que hoje nós vivemos. E eu gostaria de falar sobre isso nesta manhã. Primeiro, o que é uma coisa artesanal? Uma coisa artesanal é uma coisa feita pelos processos tradicionais, individuais e manuais, em oposição à produção industrial. Mas o que isso tem a ver com casamento, pastor Silvio? Um casamento de sucesso, irmão, requer que nós nos apaixonemos a todo instante pela mesma pessoa. Porque você se apaixonar por alguém é fácil. Principalmente o homem, e eu falo por mim, talvez não coletivar a vocês, mas é muito fácil se apaixonar. Quando a gente é jovem, a gente apaixona por uma menina aqui, uma menina ali. A mulher, ela é mais, parece que ela é mais devota, né? Mas é muito fácil se apaixonar. O difícil é você apaixonar-se todo dia pela mesma pessoa. E é isso que começa esse evento do casamento artesanal. É nós entendermos que nós precisamos a cada instante nos apaixonar pela mesma pessoa. Eu luto contra isso. Claro, não é uma briga feroz, mas eu luto contra isso. Porque as oportunidades são imensas. Talvez para você tenha muito mais situações de você ser provado do que eu. Para quem não sabe, eu e minha esposa, nós trabalhamos juntos. Moramos na mesma casa. Dormimos na mesma cama. Saímos sempre juntos. Um momento ou outro que a gente não está junto. Mas talvez você trabalhe em trabalhos diferentes. Talvez não durmam separados. Morem na mesma casa, glória a Deus. Mas tem mais oportunidade de ser atiçado a ter essas dificuldades de paixões extras conjugais. Tanto você, homem, como você, mulher. Mas tudo depende dessa vontade que nós temos de trabalhar nesse casamento artesanalmente.
Porque é muito fácil nós lermos livros, nós vermos vídeos, nós irmos em palestras e tentarmos trazer de fora aquilo que os outros vivem para dentro do nosso casamento. Muitas vezes não dá certo. Mas a maneira artesanal é você produzir com as suas próprias mãos aquilo que vai beneficiar a tua família, o teu esposo, a tua esposa. Isso que vai gerar a marca da sua família. A marca que vai trazer outras pessoas a tentarem ou quererem ser o mesmo que vocês são. A família hoje tem sido bombardeada, a família hoje tem sido desestruturada, porque nós entramos numa situação da humanidade que nós não estávamos preparados para ela. Uma situação de convívio quase que 24 horas por dia. Muitos não aguentaram a pressão, porque não estavam preparados para isso. Dessas outras coisas que precisam estar alinhadas com o preparativo para o casamento. Então o amor é a primeira coisa que nós precisamos de escolher de estar dentro do nosso casamento. Como assim escolher, pastor Silvio? Irmão, se você escolher amar a sua esposa a cada dia, se apaixonar por ela a cada dia, você consegue. Se você escolher de não amá-la mais, você vai deixar que o seu casamento se despedace por ventos aí que vão vir e vêm a cada instante sobre a sua vida. Então amar é uma escolha. Amar não é o quanto você diz que te ama, mas o quanto você pode provar a essa pessoa que você a ama. Dizer que ama é fácil, mas demonstrar que você ama, aí que está esta maneira artesanal de provar que o seu casamento tem solução, que o seu casamento é uma bênção, que ele é inabalável, que ele está firmado na palavra que Deus deixou em Efésios, deixou em Gênesis. Esse é o casamento que nós precisamos viver. Esse é o casamento artesanal que nós precisamos trabalhar, para que essa marca fique depois que nós formos. Eu não tive um casamento artesanal na minha família. Eu não tenho exemplo dos meus pais. Meu pai nos deixou, eu tinha uns 8 anos de idade, e eu sofri demais, então eu não posso me basear no casamento dos meus pais, mas eu posso deixar que os meus filhos se baseiem no meu casamento. E hoje eu vejo, irmãos, às vezes, os meus filhos, a minha filha, o meu filho, e eu fico feliz, porque às vezes ele faz coisas com a namorada e futura esposa, quero pensar, que ele vê eu fazendo com a minha esposa. E a minha filha é a mesma coisa com seu marido. Então é um orgulho para mim, porque eu tenho deixado uma marca que vai ficar, não vai se desfazer como meus pais, como os pais dos meus pais, como alguns dos meus familiares mais próximos. Então isso que é um casamento artesanal. Ah, pastor Silvio, mas o meu casamento não é isso que você está falando. Mas pode ser, irmãos. A palavra do Senhor em Jó diz que há esperança. Mesmo que o seu casamento esteja cortado, lançado sobre a terra e já está virando pó, a palavra diz que ao cheiro das águas ele vai brotar e vai frutificar e vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Há tempo, porque há esperança. Não deixe que as circunstâncias acabem com que aparentemente já não tem mais solução. Enquanto você está vivo, há esperança em nome de Jesus. Então, quando fazemos algo artesanalmente, irmãos, nós deixamos a nossa marca. No casamento não deve ser diferente. Nós precisamos deixar a nossa marca nesta obra de arte. Aqueles pintores marroquinos, aqueles pintores que você vai ali nos museus da França, Inglaterra, Itália, nos museus você vai, tivemos aqui no Museum of Fine Arts aqui em Boston, e vimos algumas pinturas. Quem entende de pintura, eu não entendo nada, mas quem entende de pintura não precisa de olhar a assinatura dos quadros. Ele olha para a pintura e vê o estilo do camarada, o que ele pinta, o tipo de tinta que ele usa, se é óleo, se é isso, se é aquilo. Ele sabe o artista que pintou aquilo. É assim que nosso casamento precisa de ser. Um casamento singular, um casamento que não está comparável com o que o mundo vive, mas um casamento que eles olhem e ouçam, quando ouvirem falar de coisas que aconteceram, falam: isso aí parece o casamento do pastor Linderson, parece com o casamento do Vitor e da Grace, parece com o casamento dos demais irmãos aqui. Isso que é um casamento artesanal. Então, um casamento sólido, ele não se copia, ele se constrói nos mínimos detalhes. Nós estamos falando, irmãos, de casamento tradicional e bíblico. Nós precisamos ser exemplos daquilo que Deus idealizou, não dessa teoria
de ideologia de gênero que tem se pregado. Que a criança não pode ser distinguida o sexo dela até que ele escolha o que ele quer ser da vida. Nós não temos essa escolha. O seu filho não tem essa escolha. O inimigo pode estar querendo dizer isso para você, mas o filho que nasceu homem, ele é homem. A menina que nasceu mulher, ela é mulher. E hoje nós somos recriminados, discriminados, porque pregamos uma criação linda, maravilhosa, super complexa, que o homem não explica, e queremos dizer o que eles são, o que eles não são. E Deus já disse, desde a formação do mundo, desde a fundação do mundo. O pastor Lindsson, apresentando o Christopher, já dizia que vai ser um homem de Deus. E é isso que ele vai ser. Vai ser um pregador, vai ser um grande empresário, vai ser um grande político, vai ser não vai ser uma. E nós precisamos combater isso, irmãos, porque isso faz parte de um casamento artesanal. Isso faz parte da marca que nós vamos deixar para os nossos filhos. Então a nossa preocupação quando você estiver grávida, mulher, tem que ser somente se vai nascer perfeito. Não se vai ser homem ou se vai ser mulher. Ele vai ser o que está destinado já para ele. Então isso era só um parênteses do que eu queria trazer para nós nesta manhã. Mas um casamento artesanal envolve anularmos esse tipo de pensamento, irmãos. Como transformar o meu casamento se ele não é artesanal? Aos casados, eu queria deixar um pensamento, e aos solteiros também. Um pensamento para os casados é este: não somente diga que consegue viver com ele, seu cônjuge, até que a morte o separe, mas que comece a dizer que se a morte o separar, você não conseguirá viver sem ele ou ela. Boa, pastor Lindsson? Vou repetir então, irmãos. Não somente diga para o seu cônjuge que consegue viver com ele até que a morte o separe, mas comece a dizer que se a morte o separar, você não conseguirá viver sem ele. É assim. Começar hoje? Aleluia. Aqui já temos um discípulo. Mas para os solteiros, ouça esse pensamento, que é basicamente o mesmo, mas que diz assim: olha, não se case com alguém porque vai conseguir viver com ela até que a morte o separe, mas case com alguém que você não conseguirá viver sem essa pessoa. Porque é muito fácil, irmão, nós subimos ao púlpito, o pastor declarar e a gente falar: eu te amo até que a morte se separe, pode beijar a noiva, a gente vai para casa. Mas às vezes a noiva parte, o noivo parte, e não dá nem um mês, o camarada já está nas baladas, já está casando. Então é muito fácil nós declararmos até a morte se separar. Mas se a morte o separar, eu não conseguirei ver sem a Andréia. Eu acho que vai ser difícil. So cute. Eu disse que você precisa deixar sua marca, mas nada impede de buscarmos exemplos em outros, é claro. Quando falamos de casamento artesanal, creio que a Bíblia nos dá um exemplo que precisamos aprender com eles. Aí eu gostaria que você abrisse e deixasse aberto, que nós vamos ficar lá. No livro de Cantares de Salomão, uma história muito linda. O livro de Cantares, irmãos, é uma história, claro, tem metáfora, mas tem muita realidade do que Salomão e aquela sulamita viviam. Claro que se nós vemos no contexto teológico, nós vamos ver que é o mesmo amor que Deus tem pela igreja e que a igreja tem que ter por Deus. E claro que quando Paulo escreve aos Efésios, provavelmente ele estava relembrando essa passagem, esse livro muito lindo, que nós vemos nos casamentos. No meu convite de casamento, há um versículo, nós vamos chegar nele, que eu acho que muitos já usaram, e eu acho que tem tudo a ver com este amor que nós queremos construir como artesanal nas nossas vidas. Esse casamento precisa ser sólido. Mas a história de Salomão é interessante. Mas antes de entrarmos no livro, eu vou ler um texto antes de um outro livro que fala a respeito disso, que está lá no livro das Crônicas, capítulo de número 1, versículo número 10, a história de Salomão. Os irmãos lembram que quando Deus se impressiona com Salomão, e ele diz para Salomão: olha, Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão faz um pedido muito interessante. Ele fala: olha, Senhor, eu quero sabedoria.
para guiar este povo, porque esse povo é muito grande, eu preciso de muita sabedoria. E Deus mais uma vez se impressiona com ele e fala, poxa, você podia ter pedido riquezas, mais dias, muito, sei lá o quê, tudo que você quisesse pedir eu te daria, mas você pediu isso. Então por causa disso, aí no versículo número 12, ele diz assim, olha, além disso tudo que você me pediu, ele diz, olha, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei também riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. E eu acho que Salomão, irmãos, quando escreve o livro de Cantares, ele teve muita graça por causa dessa sabedoria que ele tinha. E uma das primeiras coisas, irmãos, que nós precisamos de ter para fazermos, para transformarmos o nosso casamento nesse casamento artesanal, é pedirmos a Deus a sabedoria. Porque sem sabedoria de Deus, irmãos, nós às vezes ficamos flutuando em situações, voltando nos mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades com a sua esposa, com o seu marido, porque falta-nos sabedoria. E Salomão, nessa sabedoria que ele ganhou de Deus, ele soube levar o casamento dele. Claro, Salomão tinha 300 esposas e 700 concubinas, se não me falha a memória, 300 mulheres e 700 outras mulheres. Ele tinha 1000 mulheres no seu harém. Vejo uns homens aí dando até sorriso, né? Uau, quem dera. Irmãos, uma já é complicado. 1000 não devia ser fácil para Salomão. Mas o interessante disso, irmãos, que em meio a 1000 mulheres, Salomão escreve um livro inteiro para uma delas. Eu sei que ao seu redor há muitas, homem, mas essa que Deus te deu é a sunamita que Deus queria para a sua vida. E este, mulher, que Deus te deu é o Salomão que Deus queria para a sua vida. Você precisa glorificar a Deus a cada instante, crendo que esta é a pessoa que Deus queria que você vivesse até que a morte o separe, e se a morte o separar, você não vai conseguir viver sem ela. Isso é a mensagem que a Bíblia nos traz. Não deixe que o dia a dia, irmão, faça com que o seu cônjuge ache que para você ela não é mais a mesma pessoa, ou ele não é mais a mesma pessoa que você se casou. Demonstre o seu sentimento com atitudes. Parece uma coisa bem assim, clichê, mas eu conheço casais, irmãos, que se for perguntar para a esposa, ela nunca ouviu um elogio do marido no sentido de carinho, de eu te amo, de eu não consigo viver sem você, que eu louvo a Deus pela sua vida. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que é vice-versa. O marido está sempre triste porque está naquela insegurança que não tem certeza se a mulher o ama. Perdão. Vou tentar ser mais devagar. Então, tem muitas, tanto esposa como esposos, que acham que acabou aquele amor, porque não há mais a demonstração verbal, ou a demonstração de atos, de que o amor ainda está presente. Mude essa história hoje no seu casamento, irmãos, que eu tenho certeza que a sua vida conjugal vai ser muito melhor. Um casamento artesanal. Cantares, no capítulo 3, você já está aberto lá, do versículo 1 ao 5, a palavra do Senhor diz, nós não vamos estar lendo todos os textos, que não vai dar tempo, mas do 1 ao 5, se você for ler, vai dizer que depois daquele conhecimento que os dois tiveram, e às vezes nós nos lembramos dos nossos dias de namoro, e nessa fase dessa passagem bíblica, vai dizer que a mulher ela está com saudade do amado dela. Vai dizer que ela está com saudade, e é interessante que chega ao ponto, no versículo de número 4, que ela fica com tanta saudade dele, ela começa a procurar Salomão pelas ruas, pergunta aos guardas, os guardas não sabem onde ele está, aí ela se aparta um pouco daqueles que ela pergunta, e logo o acha, e ela diz, olha, apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma, detive-me até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, que até que queira. Você vê que é uma paixão, irmãos, mas é normal, porque era no começo do relacionamento, nós pensamos assim, quando a gente namorava era diferente,
No começo do casamento era tudo diferente, a gente estava se experimentando, estava se conhecendo, o amor era recente. Não é assim, Léo? Não é assim, Léo. Não é assim, irmãos. Isso é o que o mundo prega, que no começo é tudo muito bom, mas a palavra do Senhor diz que, olha, que o final das coisas é muito melhor do que o começo. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. O final das coisas, irmãos, é muito melhor do que o começo. No começo a gente não conhece direito a pessoa. O tempo vai nos trazer esse conhecimento. Mas é interessante que naquela época a concepção de casamento era bem diferente dos dias de hoje. Era feito um acordo primeiro entre os pais. O pai da noiva ia ter com aquele noivo, com a família, e normalmente havia um dote. Ele pagava 10, 20 camelos, whatever que fosse, terra, posses, pelo direito daquele jovem casar com aquela mulher. Era a primeira coisa que acontecia. Depois disso, eles acabavam se noivando. E aí, é normal, a gente noiva. Só que, depois disso, o noivo partia para se preparar para receber aquela noiva. E normalmente demorava cerca de 1 ano para aquele noivo voltar. E a noiva ficava esperando. Imagina a expectativa. Imagina a expectativa até que o noivo viesse. Aí nós vemos uma passagem muito conhecida lá no livro de Mateus, capítulo 25. Você vai ler aquela passagem das 10 virgens. E fala justamente sobre isso. Quando o noivo volta para casar com aquela jovem. E era uma alegria na cidade, era uma alegria. Então aqui é interessante porque eles estão no começo do relacionamento. Eles estão naquele primeiro amor, no conhecer, uau, finalmente casei com esse homem tão lindo, com esta mulher tão linda. Eu nunca imaginei, irmão, quando eu casei com o André, eu nunca imaginei que eu fosse casar com a Andréia. E eu sei que muito mais ela, um homem como eu. Ela deve ter ficado assim, uau, o que eu fiz, pastor lindo, para merecer. Eu sei que todo mundo pensou assim. Eu sei que quando a sua esposa veio pelo corredor, seu coração palpitava. Talvez alguns casaram nessa pandemia não tiveram este prazer, talvez. Alguns não tiveram. Mas é o maior prazer, irmãos. Mesmo quando nós estamos casando só no civil. E eu lembro quando eu casei no civil, lá no cartório. Eu, assinando aquele documento, eu não sabia se realmente aquilo estava acontecendo. Deixei de ser criança para ser um homem e começar uma família fora da minha família. Você precisa de relembrar isso a cada instante na sua vida. Isso é se apaixonar a cada instante pela mesma pessoa. Isso é que declarar que você a ama e o ama a cada instante. Essa é a nossa obrigação como marido e como esposa. Então naquela época havia essa diferença. Nos fala de uma preparação para aquele grande dia. E aqui Salomão, ele estava nesse momento da vida dele, até o capítulo de número 3. Ele estava se preparando para esse grande dia. Só que aí, chega no capítulo de número 3, no versículo de número 6 em diante, até o 11, vai falar justamente sobre o casamento dele. Salomão, super alegre, e aí ele manda a guarda real buscar aquela mulher que ele amava. E você vai ler claramente falando aí pelo versículo de número 7, que Salomão manda os seus valentes, todos armados, rodeando a noiva, trazendo, aí ele manda construir um púlpito de madeira. Eu fico imaginando, irmãos, a expectativa. Salomão tinha 1000 mulheres, e ele faz isso em exclusividade para a esposa dele. Isso que nós precisamos de ter, homens. Isso agora é para os homens. Nós precisamos tratar a nossa esposa como se fosse, como dizem lá no Brasil, no meu estado lá, a última cocada do cesto. Como se não houvesse mais outra na face da terra, que se você perder essa, não vai ter outra igual. É assim que Salomão estava tratando aquela mulher. E chega o momento do casamento. Fala daquele cortejo nupcial. O dia era todo dela. Você se lembra daquele dia em que a sua esposa, toda adornada, vem ao seu encontro e declara o amor dela por você? Que imagem! O tempo passa e parece que momentos como aquele não precisam mais
acontecer aquela celebração e preparativo. Eu queria pedir o Felipe colocasse umas fotos que eu coloquei aí, porque eu acho que é muito importante, irmãos, nós nos lembrarmos. Olha que coisa linda. Eu sei que não parece, mas é a Andréia que está ali. É a Andréia ainda. Ali sou eu. Mesma coisa. Ali somos nós há 27 anos atrás. Olha só. Ela não podia ter recusado uma coisa como essa. Uma obra. Uma foto dessa tinha que estar lá no Museu de Louvre. Tem mais? Acho que acaba aí, né? Olha só. A minha sunamita. Acabou, Felipe? Acabou. Por que eu coloquei isso? Irmãos, de vez em quando meu escritório, parece que é onde eu estudo, faço minhas coisas, lá no meu basement. E tenho meus negócios de fotos lá. E André não sabe isso, mas de vez em quando eu pego os álbuns. O nosso álbum de casamento ele é bem pré-histórico. Ele é um negócio grandão assim, cheio de coisa fofa assim, volta, uma coisa bem antiga, bem grande o negócio. E de vez em quando eu fico olhando aquilo, porque isso me faz bem. Porque isso me faz lembrar, irmãos, da alegria que eu tive. Eu sei que não estava muito expressa ali a minha alegria, mas eu estava, assim, reluzente de alegria. E isso nós precisamos fazer, irmãos. Quando foi a última vez que você olhou no seu álbum de casamento? Quando foi a última vez que você viu o vídeo do casamento? Se havia vídeo naquela época. Eu sei que tem uns aqui que talvez nem câmera existia. Isso faz parte para que nós não esqueçamos do porquê estamos juntos até hoje. Nós não podemos esquecer do passado, nós não podemos esquecer daquele momento que nos fez dizer sim um para o outro. Isso é a nossa obrigação como homem, é a nossa obrigação, sua obrigação, perdão, como mulher, de relembrar esses momentos, reviver a alegria. Reviver a alegria. Isso que faz a diferença no nosso casamento artesanal. Então, Cantares é um livro abençoado. E no capítulo de número 4, agora já casados. Por que eu disse que no começo é tudo maneiro? Uau, casei com a gatinha, casei com o gatão. E aquele negócio todo. Só que o casamento vem, às vezes os filhos vêm. E aí já fica o mesmismo. Por quê? Já é minha esposa mesmo, eu não preciso fazer mais nada. Já é meu esposo mesmo, não preciso fazer mais nada. Não. Aqui no capítulo 4, irmãos, eles já estão casados. E Salomão, antes já dizia, e agora ele começa a fazer declarações para ela. Ele começa a ampliar a linha de elogios para ela. Se você for ler o capítulo de número 4, eu vou ler aqui alguns versículos. Ele diz assim, logo no comecinho, olha, já estão casados. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como as das pombas entre as tuas tranças. E o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Claro, você não vai falar isso para sua esposa, mas era a linguagem da época. Os teus dentes são como um rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e o teu falar é doce. A tua fronte é qual um pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Aí ele vai lá para o versículo de número 10, ele diz assim, olha, que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha, tanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Versículo de número 16, ele diz assim, olha, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. O camarada estava caidinho pela sulamita.
Aqui eles já não viviam mais um namoro, eles estavam casados. Não se engode dessa história de que, não, já estamos casados, eu não preciso ficar falando para minha esposa que eu a amo, eu não preciso ficar falando para meu marido que eu a amo, porque ele já sabe, ela já sabe. Isso é uma mentira do diabo, irmão, para a sua vida. A sua esposa precisa ouvir de você que você a ama. O seu marido precisa de ouvir de você que você o ama. O mundo precisa saber disso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, os predadores, eles só esperam um animal estar desgarrado. É assim que os predadores caçam. Eles nunca vão num rebanho sólido. Eles vão naqueles que são desgarrados, mais separados, enfermos. O homem que está de olho na sua esposa, não estou profetizando, mas eu estou apenas dizendo, o homem que está de olho na sua esposa e a mulher que está de olho no seu marido, só está esperando ver a frieza que há no relacionamento entre vocês dois, para tentar lançar a flecha que vai trazer destruição. Casamento blindado é aquele casamento que as pessoas não veem possibilidades de atacar nenhum dos dois cônjuges. Você se expor no meio da sociedade como um casal que se ama, como um casal que é unido, como um casal que tem as suas estacas firmadas na palavra do Senhor, vai te blindar de toda ação do inimigo que vai tentar minar o seu casamento. Salomão estava fazendo isso. Salomão estava construindo as bases para um casamento sólido e trazendo ensinamentos para nós. Então o amor e a devoção um pelo outro não pode ser demonstrada somente no dia das núpcias. Depois dessa, irmão, você pode realmente agora estar se lembrando daquele grande dia. Daquele dia que seus olhos se encheram de brilho, alguns de lágrimas, alguns desmaiam no púlpito. Mulheres, você vê vídeos aí, mulheres desmaiando. Às vezes porque está muito quente, mas às vezes é porque a pressão psicológica, a alegria é tão que a pessoa não consegue acreditar no que está acontecendo. Isso é assim. E eu não tenho problema de dizer que às vezes eu me pego nessa. Às vezes eu acordo à noite, eu acordo pela manhã e vejo a minha esposa do meu lado. E eu glorifico a Deus, porque eu fico, puxa, a gente tá junto até hoje. Ela consegue me suportar até hoje. Ela consegue demonstrar o amor dela por mim até hoje. Eu consigo me sentir amado por ela até hoje. Eu consigo sentir dela que eu não mudei nada, apesar de aparentemente ter mudado um pouquinho. Mas eu consigo me sentir que eu continuo o mesmo. E a minha vontade, o meu esforço a cada dia é fazer o mesmo. Para ela não se sentir. Pior coisa, irmãos, essa semana alguém veio perguntar para mim, e segundo a pessoa, não foi com ela, mas foi um amigo dela que perguntou para ela o que ela achava, e ela veio perguntar para mim o que eu achava da pergunta do amigo. Entendeu, né? Desculpa aí, Carla. Sabe quando você não quer falar que é você, aí você fala que é um parente, um primo? Perguntou para mim o que deveria acontecer, qual era a resposta que o parceiro, whatever, o esposo, disse para a mulher que ela precisava de se cuidar, que ela estava muito gorda. Eu falei, se eu falar isso para minha esposa, vai ter um problemão danado. Eu posso até falar isso para ela, mas de uma maneira totalmente amorosa. De uma maneira totalmente diferente. E é um erro, porque às vezes nós não sabemos como nos expressar com o nosso cônjuge. Então precisa de haver esse cuidado a cada instante, de como nós tratamos, como nós demonstramos este amor para o outro. Porque tem situações, irmãos, que você sabe perfeitamente que o amor já não está atuando naquele relacionamento. Maneira de tratar. Por isso que eu disse que nós precisamos selar o nosso casamento, para que não haja essas aberturas para os predadores virem minar o nosso relacionamento. Então um casamento artesanal, irmãos, é como uma construção que nunca termina. Mesmo depois do prédio pronto, cerimonialmente, é claro, reparos constantes precisam ser feitos. Tudo que é artesanal leva tempo, mas tem muito mais valor do que uma coisa industrial.
tudo que é artesanal, irmãos. Eu lembro, lá no Brasil, a gente ia na feira, aquelas feirinhas lá, e tivemos na Bahia, até tinha umas mulheres lá que eram aquelas mulheres rendeiras. E eu até me envergonho hoje, porque eu olhava aqueles panos e a mulher dava o preço, eu, nossa Deus, caro, muito caro, aquelas rendas, aqueles negócio de mesa, e a André gostava muito disso. Eu falei, puxa, mas um troço caro, um paninho tão pequeno. E parece que eu vejo a mulher falando para mim, senta lá e faz. Vai lá sentar e faz aquilo. E outro dia a gente estava vendo televisão e o camarada estava fazendo uma reportagem justamente sobre aquelas mulheres do Ceará, eu acho que é. Fazendo aquelas rendinhas, mulher lá com umas linhazinhas lá e fazendo aquele negócio. E tem máquinas que fazem aquilo. Mas não tem o mesmo valor, irmãos. A máquina pode ficar até mais bonito, mas não tem a marca de quem fez. Essa é a diferença. Eu peguei um texto na internet, claro, no meu amigo Google, que diz assim: a importância, vou ler devagar para a Carla poder interpretar. A importância do luthier para o instrumento pode ser comparada com os médicos para as pessoas. Isso mesmo. Ele é o responsável por estender o tempo de vida de um instrumento e até mesmo por criá-los. Então, o luthier é um camarada que faz instrumentos e também cuida dos instrumentos. Este profissional, normalmente, é procurado por músicos que já têm certa experiência com a música e procuram um tipo específico de instrumento ou de som para suas composições. O luthier tem que conhecer muito bem o seu cliente e, por isso, a maioria dos músicos permanece muito tempo com o mesmo profissional para a manutenção e reparo de seus instrumentos. Um dos maiores luthiers da história foi Antonio Giacomo Stradivari. Ele nasceu em 1648 e morreu em 1737. Stradivarius, como era conhecido, foi um célebre luthier italiano que desenvolveu a arte inconfundível de fazer instrumentos de corda, como violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, violões e harpas. Os violinos Stradivarius são considerados os melhores violinos do mundo e carregam consigo o segredo da técnica utilizada pelo renomado luthier. Pesquisadores buscam respostas até hoje para explicar a perfeição do som produzido por seus instrumentos. Cerca de 300 anos atrás, um Stradivário do ano de 1721 foi arrematado por 15,9 milhões de dólares. Artesanal vale mais. Qualidade e o nome. Os músicos, só de pegarem num violino Stradivarius, eles sabem que é um Stradivarius. A marca. Quando o mundo olhar para você, você precisa deixar essa marca. O seu casamento precisa ser uma marca. Precisa ser um casamento artesanal. Cuidado desde o primeiro momento que você conheceu a sua esposa. Aquele momento que você se dedicava a ela sempre. Aquele momento que você glorificou a Deus por ela estar chegando pelo corredor até a sua presença. Aquele momento dela dizer sim, eu quero me casar com você. Aquele momento que ele diz para você, sim, eu quero me casar com você. Para depois daquele momento, você continuar o vendo como ele era naquele primeiro instante que você conheceu. Eu lembro que quando eu conheci a Andréia, eu era jovem, eu tinha 20 anos de idade, pastor Linderson. Né, Guilherme? Sarado, surfista, skatista, era assim, irmãos. Surfista, skatista, tinha servido o exército, estava todo cortadinho. Era um Stradivarius da época. Nós precisamos, irmãos, tratar os nossos cônjuges com essa visão que você teve quando seus olhos se cruzaram com o dela. E você diz, é essa pessoa que eu quero gastar os dias da minha vida.
E se ela for antes de mim, eu não preciso viver mais, porque ela só que me bastava. Isso é um casamento. Isso é um casamento artesanal. Isso é o casamento que eu quero pregar para você nesta manhã, que eu quero melhorar na minha vida esta manhã, que eu quero sair daqui fechando todas as frestas que até agora eu estava deixando, para que o inimigo nunca venha ter abertura para atuar na minha vida. Então nós continuando no capítulo de número 6, e nós já estamos quase chegando lá, os elogios continuam. Você pensa, uau, Salomão tudo bem, tinha acabado de casar, continua elogiando, só que anos passam. Eles já estão juntos há um tempo. Os anos já foram um pouco cruéis com a vida da sulamita. É claro, sei que com as mulheres aqui não aconteceu isso, mas com aquela sulamita aconteceu. Já estava maltratada, já estava ali sofrendo. Ela era de outro país, mudou para ali, e agora está ali talvez com as influências do season ali. Já está maltratada. Só que no capítulo 6 anos se passam, e isso é um alerta, porque nós não temos desculpa para não estarmos elogiando mais o nosso cônjuge, para dizer que você continua do mesmo jeito, que eu te amo da mesma maneira, que eu vejo você, a sua beleza não se compara com ninguém lá de fora. Às vezes é difícil, né, pastor Lindos? Mas é assim que você precisa de ser com a sua esposa, com o seu marido, para que ele se sinta desejado, para que ela se sinta desejada, para que seus filhos vejam o amor que há entre um e outro, para que quando eles crescerem, você tenha um orgulho do jeito que eu tenho tido com meus filhos, deles verem como é que é o meu relacionamento com a minha esposa. Isso é a marca, isso é o detalhe, é a assinatura que você vai deixar para a história da sua família. No capítulo de número 6, versículo de número 5 até o versículo de número 7, olha o que Salomão diz para essa mulher, irmão. Salomão, ele é um cara. Ele diz, olha, desvia de mim os teus olhos, no versículo 5, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas. Ele repete, porque ele via ela da mesma maneira. E no 7 ele diz assim, olha, como um pedaço de romã, assim são as tuas faces, entre as tuas tranças. Eu fui tentar saber o que esse camarada está falando dos romãs, e havia um comentarista que diz assim, olha, quando Salomão compara a face dela como a de um romã, ele quer dizer assim, olha, porque romã é uma fruta que tem muita semente dentro. Você abre o romã, ele é bem bonito por dentro, é colorido, é cheio de semente. Ele estava falando da inteligência que aquela mulher tinha, que o cérebro dela era muito ativo, tinha muita coisa dentro. O comentarista fala isso, pode até não ser, mas eu achei interessante, que ele dava valor à opinião daquela mulher. E às vezes nós não damos ouvidos às nossas mulheres, porque achamos que nós somos mais inteligentes que ela. Quando eu aprendi que a minha esposa é mais inteligente que eu, a nossa vida prosperou, irmãos. Eu sou o braçal, mas ela é a cabeça. Não a cabeça da casa, mas a cabeça cerebral. Eu sou o cabeça da minha casa. Quem manda lá em casa sou eu. Deixa eu falar baixinho. Você não viu, não. Então, no capítulo 6, versículo 5 ao 7, ele continua descrevendo a beleza que continuava vendo em sua sulamita. E é interessante que, logo no versículo seguinte, no versículo de número 8, até o versículo número 8 e 9, olha que interessante que ele continua dizendo. Ele diz, olha, 60 são as rainhas e 80 as concubinas. Claro que depois nós sabemos que isso mudou, né? E as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-as, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Anos de casado, Salomão ainda continua me impressionando com os elogios que ele faz para aquela mulher. Então hoje, irmãos, nós precisamos reavivar o nosso casamento. Nós precisamos reavivar as estruturas que nos colocaram juntos. Nós precisamos reavivar esse relacionamento que é uma dádiva de Deus para nossas vidas. Deus disse, olha, o homem, quando ele diz para Abraão, olha, sai da tua casa e da sua parentela.
Ele manda ir com a esposa dele, olha, vai. E depois, mais lá na frente, no livro de Efésios, nós vimos falando, olha aqui, olha. E unirá-se o homem a uma mulher, e os dois serão numa só carne. É isso que Deus quer para nós. Eu vejo casais se separando a todo instante lá no meu trabalho. Sempre vem o casal, daqui uns dias só começa a vir o marido, e só vem o marido, a gente vai perguntar, não vivo mais com ela. O cachorro ficou com ela, mas eu estou sozinho. Eu só fui pegar lá e estou trazendo aqui. Ou vice-versa. Por quê? Porque não construíram um casamento artesanal, não construíram um casamento balizado na palavra de Deus. Isso é a vontade de Deus para nós. Isso é a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que talvez você está aqui, está ouvindo tudo isso, parece estar entrando no ouvido e saindo no outro, porque eu não sei o problema que você está passando em casa, mas eu sei daquele que resolve todos os problemas, irmãos. Eu já passei problema no meu casamento. Com 2 anos de casado, nós falamos em divórcio, e um compromisso que nós fizemos entre nós dois é que nós nunca mais lançaríamos essa palavra dentro do nosso lar. E já foram 25 anos, nunca mais isso aconteceu. Então repreenda todo o pensamento de separação, repreenda todo o pensamento de, vou tentar coisas novas, eu achei que era, mas não é. Você achou que era e é essa pessoa que Deus vai abençoar e vai continuar abençoando a sua vida. O que Salomão queria estar dizendo ali no versículo de número 8 ao 10? Havia uma classificação, irmãos, para as mulheres de Jerusalém. Eram 3 classificações. Uma era para as rainhas, umas eram chamadas de rainhas, outras concubinas e outras eram virgens. Que a palavra no hebreu é elamoth, virgens em idade de casar. A sulamita, porém, não se compara com nenhuma delas. A sua mulher não se compara com nenhuma daquelas que podem estar voando sobre a sua casa. O seu marido não se compara com nenhum daqueles que podem estar se oferecendo para você. Mas por que você está falando isso? Porque tem gente se oferecendo para sua esposa, homem. Tem gente se oferecendo para o seu marido, mulher. Talvez ele não percebeu, talvez ela não percebeu, porque Deus ainda está tendo misericórdia do seu casamento. Mas meu marido é tão feio. Irmãos, para Satanás não tem ninguém feio, muito mais para Deus. Sempre vai ter alguém que vai querer aquilo que você às vezes está desdenhando. E a gente só sofre depois que perde. Não deixe chegar nesse ponto. Valorize o seu casal, o seu casamento, sua esposa, o seu marido, porque eles são a bênção que Deus tem para a sua vida. Mas aí ele continua e nós chegamos no final, e nós vamos estar terminando, em nome de Jesus. Capítulo número 7, mesmo depois de anos de casamento, e é o dia que nós estamos hoje. Hoje nós estamos no capítulo número 7 do Cantares de Salomão. Anos se passaram. Se eu for perguntar aqui quem tem mais de 30 anos, talvez tenha alguém que já tem mais de 30 anos, nós estamos quase chegando lá. Mas tem gente que tem 3 anos, tem gente que tem 2 anos. Mas a história é a mesma. Só o tempo que é um pouquinho diferente. Os pensamentos são os mesmos. A vontade que Deus tem para a sua vida e para mim, para quem tem 20, 30, 40, 50 anos de casado, é a mesma. Porque Ele quer que você sempre valorize aquilo que Ele preparou para você, que é o seu cônjuge. Capítulo número 7, Salomão vai nos fechar com a chave de ouro. No versículo de número 1 ao 9, ele continua, eu não vou ler porque já estamos com tempo avançado, mas ele vai continuar elogiando a sulamita. No versículo número 10, todo aquele esforço de Salomão, e aqui é para você, mulher, versículo número 10, todo aquele esforço de Salomão é reconhecido por ela. Versículo número 10, ele diz, aí ela diz assim, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Depois de todo elogio que Salomão faz, ela reconhece que todo aquele esforço valeu a pena. E ela hoje reconhece que ele é realmente o amor da vida dele. Aí ele continua no capítulo número 8, e nós vamos ler o texto e vamos encerrar, porque o tempo já se foi, em nome de Jesus. Ele diz assim, o texto que vai fechar para o nosso capítulo de número 8, que é o que nós vivemos hoje, não 7, 8, que nós vivemos hoje, que diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Cantares 8, versículo de número 5, é a declaração final de Salomão. E é essa declaração que eu gostaria que você fizesse para sua esposa, meu amado, e para o seu marido, minha amada. Ele diz assim, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira
te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Salomão, já anos de casado, com aquela mulher que Deus deu para ela, em meio de 1000, ele escreve esse livro tão abençoado, para que hoje nós pudéssemos estar aprendendo lições com ele. As muitas águas não podem afogar este amor. Não podem, irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você aproveitasse este momento. A Bíblia diz que Salomão foi um homem mais sábio que existiu, mas a Bíblia não diz que foi o melhor esposo, nem que Sulamita foi a melhor esposa. Que tal nós sermos este melhor esposo? Que tal nós, vocês mulheres, serem essa melhor esposa? Que tal você olhar para a sua esposa agora e dizer assim: olha, querida, que tal você ser essa esposa? Querido, que tal você ser este esposo? Hoje é o capítulo 8 de Cantares na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você e abençoar a sua vida, para que você deixe essa marca na sua vida, que o seu casamento seja valioso, como aqueles violinos são tão valiosos, que as frestas sejam fechadas, que o seu casamento seja blindado, e isso você pode fazer a partir de hoje. Vamos espantar todos aqueles olhos malditos que estão sondando a sua casa, a sua esposa, o seu marido, e vamos cultivarmos este casamento artesanal em o nome de Jesus. Pai querido e santo, eu te louvo, Senhor, por este momento na tua casa. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra que falou profundamente ao meu coração. Que possamos, ó Pai, assim como Salomão e aquela Sulamita, Pai, podermos, ó Pai, expressarmos. Podemos, ó Pai, em meio aos anos que já se passaram, podemos, ó Pai, estar fortalecidos no amor, na união, como Paulo escreve, Senhor, ali no seu carta aos Coríntios, Pai querido, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, Senhor, que não há tempestade, não há, Senhor, ventos, não há nada que pode abalar, e nem as muitas águas afogarem este amor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada casal aqui nesta manhã. Aqueles que estão por casar, Senhor, eu quero abençoá-los. Eu quero, em o nome de Jesus, ó Pai, declarar toda sorte de bênção. Que eles possam, Senhor, estar estarem fortalecidos na Tua palavra. E esses ensinamentos que nós aprendemos nesta manhã, Senhor, possam, ó Pai, causar um impacto na vida de cada um que está ouvindo. Pois é no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela. E tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money.
Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois, você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela, você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.